Análise agora com a Patrícia Caster. Patrícia, boa noite e bem-vinda. Olhando para tudo aquilo que está a acontecer neste momento no Médio Oriente, com esta nova ofensiva, para já suspensa, a pedido de Donald Trump. Apesar disso, Netanyahu insiste que vai atacar em força se o Hezbollah voltar a atacar. Portanto, está tudo aqui muito frágil ainda. Exatamente. Há um impasse, basicamente, nesta altura, a pedido, efetivamente, de Donald Trump, que pretende, ao fim de ter mais controle, basicamente, do que tem, não é? Lá está, estamos numa época de narrativas e coreografias e pouco mais. E é claro que não passa de ausência de controle em bom rigor. Aliás, da última vez que Trump deu semelhante ordem a Netanyahu, eu penso que a ordem foi cumprida durante 7 dias, não é? Não durou mais que isso. Porque a questão é que, neste caso, o que o Irão fez, portanto, o Irão, quando exige que haja proteção no que toca ao Líbano, no fundo para proteger um dos elementos do seu eixo de resistência, eixo esse que se encontra muito fragilizado, não é? Portanto, é todo o interesse do Irão proteger esse eixo de resistência, porque não tendo tanto poder militarmente, a partir do momento em que o põe na mesa, dá-lhe poder diplomático e a partir daí, mais tarde, pode conferir mais poder militar. Quer dizer, o jogo é basicamente esse. Por outro lado, o Irão, quando exige semelhante coisa, também faz outra coisa, coloca Washington em colisão com Teherão. Porque os objetivos são completamente diferentes e o Irão sabe o que está a fazer com essa exigência. Só que é uma exigência do Irão. E para conseguir que o memorando seja em moldes melhores ou piores assinado, e Trump tem de facto imensa urgência na assinatura do memorando, ainda que não o diga, porque é o homem da força, é o homem que não, enfim, não tem fragilidades aparentemente, não é? É a posição dele, não é? Por uma questão de ego e tudo isso. Quer dizer, ele não vai dizer que tem premência, mas tem premência, porque as eleições são dia 3 de novembro. De forma que o que é que ele quer? Que é de facto o Israel cumpra para que o Irão potencialmente assine. Só que o que é que temos? Temos do outro lado Israel, temos Netanyahu, basicamente, enfim, não falemos apenas de Israel, porque, enfim, o líder é Netanyahu, e Netanyahu, de facto, não pode ficar numa posição de absoluta passividade, porque é mais fácil para ele, nesta altura, não cumprir perante Trump do que ficar em má posição internamente. Porque se ele fica em má posição internamente, fica mal com a ala mais radical do seu partido. Se ele fica mal com a ala mais radical do partido, pode perder o poder. Eles vão ter eleições também em breve, não é? Se ele perder o poder, ele não perde apenas o poder, não trata... Trump, se perder o poder, perde o poder. Mas Netanyahu tem uma situação muito diferente, porque ele, quando perder o poder, se perder o poder, tem à sua espera 3 processos judiciais. 2 por corrupção passiva e 1 por fraude e abuso de confiança. E diz quem sabe, em sede de matéria jurídica israelita, que não é seguramente a minha especialidade, que estamos a falar de potencialmente 10 anos de prisão. Portanto, ele tem todo o interesse em manter a ala radical contente e feliz, manter o poder e evitar os processos judiciais. E por isso é que, se for necessário, não é? Se for necessário, e ainda que tenha que qualificar os ataques em questão como defesa, até pode ser uma questão de defesa, não é? Ele vai continuar. Porque entre Trump e ir para a prisão, ele vai escolher-se a si próprio. É assim uma equação relativamente simples para Netanyahu. É isso que eu acho. Portanto, para Trump a situação está complicada. Para além disso, também sabemos que o Irão, obviamente, vai repostar se houver algum ataque por parte de Israel. Portanto, é assim um impasse, mas um impasse militarizado, não é? Que a qualquer altura pode ser desfeito. Para além disso, temos aquelas dificuldades que temos visto na assinatura do memorando. Há não muito tempo dizíamos que parecia que o memorando ia ser assinado com rapidez, não é? E havia assim uma iminência nesse sentido, e assim eram anunciadas as narrativas das partes em questão, mas a verdade é que, entretanto, os próprios líderes de peso, por exemplo, falo de Trump por um lado, e o do líder supremo iraniano, que através de uma mensagem escrita afirmou a soberania absoluta e o controle absoluto iraniano sobre o Estreito, quer dizer, estabelece como que uma exigência mais maximalista do que vinhamos a ter até agora. E o mesmo acontece da parte de Trump. Trump também acaba por dizer que o levantamento de sanções, que é quid pro quo para os iranianos, ou seja, é troca por troca,
para a abertura do estreito, o levantamento de sanções gradual, aquele tal descongelamento dos 12 mil milhões de dólares, só acontece a partir do momento em que seja entregue o urânio enriquecido. Não era esse o negócio inicial, não era isso que estava na mente dos iranianos. Ou seja, temos uma complicação no campo militar que Trump está a tentar amainar, enquanto resolve o que pode acontecer ou poderá acontecer em termos de memorando. Porque aí está a grande dificuldade, repare. Porque é assim, se a narrativa em sede de memorando for mais ambígua, não é? Mais fácil de conjugar, mais fácil de transformar numa narrativa vendável para as respectivas audiências, nós temos memorando assinado facilmente. Não é um tratado, é um memorando. Não é? O que é preciso é dividir o memorando em duas partes. A primeira parte, a primeira parte dos 30 dias, feitas as contas, é uma parte em que o Irão, como estava combinado, limpa o estreito em sede de Minas e depois abre o estreito e o bloqueio norte-americano vai paulatinamente sendo retirado. Nessa altura, precisamente, em troca da abertura do estreito, há o tal levantamento parcial de sanções e o Irão recebe os 12 mil milhões de euros e tudo isso preparava para a segunda fase, para os outros 30 dias, em que ficava tudo muito vago em sede nuclear. A partir do momento em que temos exigências maximalistas dos dois lados, torna-se muito difícil transformar essas exigências numa narrativa vendável. E daí a dificuldade em fechar o memorando nesta altura. E Donald Trump e Netanyahu falaram ao telefone 2 vezes em menos de 24 horas. Mostra aqui, de facto, desespero também por parte de Donald Trump tentar resolver toda a situação. Eu acho que disse bem, quer dizer, não é desespero de Netanyahu, porque Netanyahu sabe muito bem o que vai fazer e o que quer, não é? Trump sabe o que quer, Trump não quer perder o poder legislativo internamente, não quer perder o Congresso, não é? Em novembro, mas eu acho que nesta altura ele já não sabe o que é que há de fazer para conseguir atingir semelhante objetivo. O objetivo ele tem, o objetivo é rapidamente encerrar a guerra, mas ter algo a proclamar vendável internamente. Ele tem que conseguir justificar de uma forma que, enfim, agrade, faça sentido para os norte-americanos, não é? Mais a mais de 60% dos norte-americanos estão contra a guerra. Ele tem que ter uma narrativa que justifique o investimento de recursos militares, financeiros, humanos, o derramamento de sangue. Quando ainda por cima dizia que não se ia meter em guerras nenhumas, não é? Portanto, é assim, ele tem que sair rapidamente, mas tem que ter uma justificação plausível. E depois marcha para a campanha, porque ele, a partir do momento em que tenha uma forma, algo a dizer plausível, uma proclamação de vitória que faça sentido, não passa de narrativa, atenção, mas é o que temos hoje em dia, ele aí marcha para a campanha eleitoral, que precisa desesperadamente dele, não é? E do seu apoio. Um apoio plausível e que, enfim, com o qual os americanos concordem. Agora, isso temos pelo meio, e isso é que eu acho de facto absolutamente lamentável, temos o Líbano. E isso nesta equação é muito lamentável. Olhando aqui para essa questão do Líbano, há aqui uma outra fragilidade no acordo Líbano e Israel, que é a permanência de tropas israelitas em solo libanês. Claro, porque a questão é essa, quer dizer, a questão é essa, é que assim, o direito internacional deixou de ser cumprido. E daí a necessária invocação da ética, que enfim, até foi feita recentemente pelo Papa na sua última encíclica. Mas a questão é, morre a lei, temos de facto de invocar éticas ou não temos nada. Mas a questão é que o Líbano é como com cordeiro de sacrifício no meio de tudo isto. Porque o que temos agora, como não temos cumprimento da lei, acabamos por ter um mundo quase feudal. Quer dizer, é engraçado porque estamos numa era de inteligência artificial em que marchamos rapidamente para o futuro. Mas depois, em todas estas coisas, da diplomacia, da geopolítica, dos negócios entre Estados, não em pessoas, entre Estados, parece que temos de novo um regime feudal. Voltamos ao passado. Porque não é a lei que prevalece. Repare, prevalece a lei do mais forte e prevalece um sistema de vassalagem. O que nós temos nesta altura em relação ao Líbano é basicamente um Estado que não tem poder, é um Estado menor, e que das duas uma, ou fica sob tutela do Irão via Hezbollah, que é o que tem acontecido, não é? Pronto. É o que tem acontecido, continua a acontecer. A segunda hipótese não é soberania, independência e autonomia, que era o que dava ao direito internacional há uns anos. Não, a segunda hipótese é tutela com ocupação israelita. É o que temos hoje em dia. Portanto, o Líbano, por isso é que eu disse que é lamentável. Não há mais hipóteses. Temos hoje em dia um sistema internacional
que invoca, por um lado, invoca doutrinas teológicas do século XIII para justificar medidas militares, ainda por cima mal invocadas, que é o que faz o secretário de guerra de Trump, enfim, devia ler essas coisas antes de invocar, mas também. Depois, em segundo lugar, temos o regresso aos laços de vassalagem. Portanto, não é a lei que manda nestas coisas, são os laços de vassalagem. Os países pequenos não se podem recorrer ao direito internacional, porque até podem invocá-lo, mas ninguém o implementa. Portanto, têm de criar laços de vassalagem para terem proteção de certos países. O Líbano está entre dois laços de vassalagem. Ou tem o Irão, que era o que tinha até agora, ou então passa a ter o Israel, mas Israel é por ocupação. E a questão é, quando Israel avança, como sabemos, e aí eu tenho que criar uma nota de rodapé, que é a seguinte, é que também é lamentável o que está a acontecer, porque o povo judeu sofreu muito ao longo dos tempos, muito, e o sofrimento culminou no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. A partir desse momento, disseram eles e dissemos todos nós, nunca mais. Não é? E criou-se um corpo institucional e legislativo precisamente para proteger as pessoas, para que isso nunca acontecesse. E agora é Israel, na pessoa de Netanyahu, nas pessoas do seu governo, que estão a infringir tudo isso. Não é? Portanto, o povo libanês, nesta altura, quer dizer, não há proteção da população civil. A população civil vai sendo, agora há uma pausa, não é? Mas tem sido morta, tem sido deslocada, não há preocupação nenhuma. Portanto, resta depois um país que, no fundo, não é país, que não tem soberania, não tem independência e que ficou dependente do Irão via Hezbollah ou sob tutelagem via ocupação de Israel, e Israel continua numa veia expansionista que agrada à ala radical de Netanyahu, que não quer ir para a prisão. É o que temos. E a Patrícia Kessler pedir-lhe também um comentário. Assistimos há pouco àquilo que foi a entrevista de Donald Trump com uma apresentadora. Novamente, um episódio de prepotência de Donald Trump perante um jornalista. No caso, uma mulher novamente. Sim, é uma mulher, é verdade, não é? Mas, quer dizer, não é só isso, é também isso um ataque e muito aos mais. meios de comunicação social. Exatamente. Quer dizer, ele ataca... O meu primeiro instinto, é claro que é mulher e isso para nele é normal, não é? Mas, embora não seja normal em termos de educação, em termos de civismo, enfim, em termos de igualdade, não é? Como jornalista. Mas o pior é que nem sequer para ele, eu acho que ele faria o mesmo se fosse homem. Ele ataca a liberdade de expressão. Portanto, quando não lhe é conveniente, quando não lhe agrada, ele apaga, restringe, anula, cancela a liberdade de expressão. O que é também lamentável, porque há não muitos anos dizíamos que os Estados Unidos eram um bica num farol de liberdade de expressão. É conhecido por isso. Hoje em dia não há liberdade de expressão. Ainda há não muito tempo, no âmbito dos Oscars, foi notório que a pessoa que tratou da entrega e fez os discursos e tudo isso, teve um cuidado que nunca se viu, não é? Com o discurso, com a narrativa. Sim, não é normal isto nos Estados Unidos. Porque já vimos também ataques a humoristas, nomeadamente de Exatamente. Portanto, o que está aqui em causa é a liberdade de expressão. Neste caso, a liberdade de expressão, e ainda por cima, no que toca ao quarto poder, que são os mídias, precisamente, não é? Portanto, lá está, não é só a liberdade de expressão no que toca ao humorista, é a liberdade de expressão no que toca aos mídias, e os mídias são considerados como o quarto pilar da democracia, não é? Portanto, é perigoso, é lamentável, depois é assim, o resto é falta de educação, falta de civismo, e mais um ponto que temos hoje graças a Trump, é que o mundo não gira apenas em torno dos princípios do sistema de valores a que estávamos habituados, gira em torno do homem forte, que nesta altura é Trump. Portanto, vai andando e ora se é condenado, ora se é abandonado, ora se é rejeitado, ora se é ignorado, ao sabor, à conveniência, ao cálculo que é errático e que é, enfim, oscilante de Trump. É esse o mundo que temos também. É o mundo do homem forte, que faz o que quer, como quer e quando quer. É ele. O mundo de Trump. É o mundo de Trump. Patrícia Kessler, obrigada pela análise. Obrigada.